boa tarde a todos, obrigada pela presença de todos vocês. Esse é o GT11B, né? É parte do GT11, que discute cidade humana, né? Nós estamos aqui para falar de cidade humana, é o nosso foco. Meu nome é Lilian Rosa, eu sou mestre e doutora em História Política e pós-doutora em Políticas Públicas, com pesquisa na área de políticas públicas. E a Adriana. Olá, é prazer estar aqui com vocês nessa sequência de debates sobre cidade humana. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso, já pelas temáticas apresentadas enquanto comunicação, né, por esse grupo, né, revitalizado pelos estudantes, né, que estão na prática, no campo. E eu sou educomunicadora, minha graduação é em comunicação, e aí eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação, e tenho certeza que a troca de experiência vai enriquecer a todos nós. Uma excelente tarde para nós, que agora também já é tarde no Brasil. Na primeira apresentação a gente estava de manhã aqui, quem está falando conosco de Portugal estava à tarde, agora estamos todos no mesmo horário, todo mundo à tarde. Adriana, eu vou passar a palavra para você fazer a introdução. Vamos inverter agora, na outra eu fiz, agora a gente vai invertendo. Eu vou aproveitar, pessoal, para já me excusar, pedir desculpas, eu vou ter que sair meia hora antes, que eu tenho uma outra sessão para fazer e bateu. Então, eu vou sair meia hora antes, mas eu e a Adriana coordenamos juntas, a Adriana permanece, então a Adriana toca desde o início, que assim já fica coeso e coerente. Tá bom? Maravilha. Boa tarde especial para o José Pereira, para a Virgínia, né? A Vera faz parte do nosso grupo de pesquisa, a Helena também, né? A todos o grupo que acompanha a Vera na atividade de campo. Nós, quando pensamos, né, já estivemos no Conlab numa outra oportunidade, boa parte desse grupo, naquela experiência, uma experiência presencial em Lisboa, e naquele momento a gente ficou antenado com a rotina de produção, né, do grupo, e sempre que oportuno, ficamos todos nesse ato da pandemia, mas sempre que oportuno a gente se apresenta para o debate, o que aconteceu agora. Nesse caso, já, né, apresentados ao Conlab na primeira vez que participamos, a gente resolveu apresentar mesas e ao fazermos isso, né, como é lógico, trouxemos temas que nos fazem muita aderência, né, que temos contribuição. O nosso tema tem sido, ao longo do tempo, dentro desse nosso grupo, que é localizado no Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Nós estamos no estado de São Paulo, e a nossa produção, desde 2013, há 5 anos, começamos a trabalhar com a busca de respostas naquelas angústias que nós tínhamos quando olhávamos para as cidades, e a cidade humana foi uma resposta muito viável, né, para os nossos dilemas, e desde então a gente tem feito isso. Migramos dessa cidade criativa, que é o nosso lugar de origem, e chegamos à cidade humana, que é o nosso lugar de resposta, pelo menos nessa fase da nossa trajetória. Nossa mesa foi muito bem aceita, felizmente para todos nós. Tivemos de manhã hoje a parte 1, né, com 5 falas totalmente embrincadas nesse tema. Houve muita relevância, muita sinergia de um tema para o outro, e a nossa expectativa é que, de novo, aqui a gente também tenha a oportunidade de acrescentar conhecimento dentro dessa nossa lógica. Nós temos um grupo de participantes, inicialmente estamos trabalhando com o tema de 15 a 20 minutos, né? 20 minutos no máximo, para que ao final a gente consiga fazer uma nova rodada, né, de interpretações, de avaliações, de conclusões em relação a um trabalho do outro, e eventualmente dar voz para participantes que estejam fazendo o acompanhamento pela internet externa. Então, quero desejar a todos uma excelente tarde de debate e já deixar a Lilian só para a sua apresentação, né, Lilian? E depois a gente começa a circular com as falas. Eu vou fazer uma apresentação breve, apenas para posicionar um pouco como a nossa mesa está. Eu considero, embora nós estejamos separados em A e B, GT11A e GT11B, entendo que é um grupo bastante coeso de debate. No último Conlab que nós participamos, o nosso GT também se dividiu em 2, né, Adriana? E resultou na publicação de uma obra. Quem sabe dessa vez nós também não consigamos aí articular uma obra interinstitucional entre os 2 países, Portugal e Brasil.
Vamos pensar nisso, né? Colocar isso no nosso radar. Durante o período da manhã, no GT que se realizou, na parte A do GT, foram discutidas questões como conselhos municipais, humanização dos espaços públicos, diversidade dinâmica urbana, de integração de imigrantes, urbanismo e conceitos de cidade humana. No GT, agora, do período da tarde, no GT 11B, nós temos uma discussão sobre a nova agenda urbana das Nações Unidas, né, a cidade como um direito humano, que vai ser apresentado pela Helena Rosa. Um estudo realizado pela Vera Lúcia Blatt e os seus orientandos em uma comunidade de alta vulnerabilidade, um morador como avaliador do seu espaço. O estudo da professora Virgínia Henrique Scalado, da Universidade de Lisboa, planificar a alimentação na cidade, os conselhos de alimentação, discutindo aí segurança alimentar. E José Pereira, da Universidade de Aveiro, com o debate a respeito dos desafios urbanos contemporâneos, a questão da democracia participativa. Percebam que nenhum tema se repete em todos os participantes desse painel, tanto da etapa A quanto da etapa B, e são interseções de um mesmo debate necessário em tempos de pandemia, quando a gente está precisando falar de esperança, está precisando falar de soluções, o grupo como um todo traz, em cada um numa perspectiva, a sua pesquisa para essa abordagem da cidade humana. Eu passo agora a palavra para a Adriana, que vai ser a mediadora do tempo, e agradeço a presença de todos vocês, e vou deixar meu telefone, o WhatsApp, no meu celular, para que a gente possa fazer contato depois e quem sabe, nos encontrar novamente e estender os nossos debates. Bem, eu vou seguir essa mesma ordem de apresentação, lembrando mais uma vez o tempo, né? É esperado nada mais do que 20 minutos, porque senão fica inviável para que o grupo tenha oportunidade, né, de reverberar um pouco das falas anteriores. Começo então com o tema O Direito à Cidade na nova agenda urbana nas Nações Unidas, a cidade como um direito humano, né, e peço já para se preparar para a apresentação a Helena de Oliveira Rosa, ela que também é uma das pesquisadoras do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Helena, eu vou abrir aqui já o seu espaço, fique à vontade para compartilhar a tela com a sua apresentação, e o tempo já é seu e eu começo a contar agora. Helena, bom trabalho. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar a tela e já vou dar início à minha apresentação. O tema dessa comunicação, que é denominada... Helena, para mim, a sua apresentação não está na tela total, está na tela PowerPoint. Por favor, certo. Que eu acho que facilita para todo mundo o modo apresentação. Perfeito, pode seguir. Obrigada, Adriana. O tema dessa comunicação, o direito à cidade na nova agenda urbana das Nações Unidas, a cidade como um direito humano, nasceu de um problema de pesquisa e um trabalho de conclusão de do curso de Relações Internacionais da Unesp de Franca. E ele nasceu com a necessidade de pensar a cidade dentro do debate internacional de direitos humanos que as Nações Unidas promovem com as suas conferências sociais. Então, o ponto de partida desse debate é o direito à cidade propriamente dito, porque ele não nasce no âmbito das relações internacionais e ele não nasce no âmbito do direito. Ele é um conceito que ele advém da sociologia e da geografia urbanas, principalmente trabalhado por David Harvey, e traz essa possibilidade de pensar a cidade enquanto um direito, um lugar onde as pessoas possam habitar, utilizar e realmente construir a sua identidade a partir da cidade. E a partir desse ponto, esse conceito evolui, ele se torna pauta de movimentos sociais, principalmente de movimentos sociais aqui do Brasil, com
com o debate da reforma urbana. Ele evolui como pauta política, principalmente com relação a esses movimentos sociais, mas já como uma pauta política internacional, quando tem as conferências do Fórum Social Mundial, e são elaborados documentos ressaltando a importância de se ter um direito à cidade, um direito de se habitar e utilizar a cidade como um direito humano. E hoje, pelo menos no Brasil, quando nós pensamos em algumas leis, como o Estatuto da Cidade de 2001, surge a discussão já do direito à cidade como um direito coletivo, um direito pensado para o coletivo, que deve ser resguardado, deve ser garantido e que deve ser pensado como base para as políticas públicas, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais. A discussão desse trabalho é pensar como o direito à cidade ele foi se interlaçando com as relações internacionais. E antes que o direito à cidade se tornasse um assunto internacional, a cidade teve que se tornar uma pauta internacional. As relações internacionais são conhecidas como uma área do conhecimento que é muito centralizada na figura do Estado-nação. Então, pautas como o meio ambiente e a cidade levaram tempo para se tornarem palco de discussões internacionais, porque eram considerados assuntos domésticos. Só que essa situação se inverte a partir da década de 1970, quando questões como o meio ambiente e a própria cidade são inseridas nos debates internacionais das Nações Unidas. A exemplo disso foi a realização da Conferência para os Assentamentos Humanos de 1976, Habitat 1. Esse debate vai evoluindo e na década de 1990, quando ocorre a Habitat 2 em 1996, esse debate da cidade, ele evolui num ponto em que novos atores internacionais, para além dos estados, já pensando em movimentos sociais, cidades e grupos de pesquisa, começam a contribuir com esse debate. Então, na década de 1990, o direito à cidade ele ainda não é visto tanto como uma possibilidade dentro do âmbito institucional das Nações Unidas, mas a cidade ela já se consolida como um assunto que deve ser pensado tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Enquanto isso ocorre nas esferas institucionais, nas esferas dos movimentos sociais, ele realmente se consolida como uma pauta internacional, porque os movimentos sociais que estavam atuando além das fronteiras, eles publicam em 2006 a Carta Mundial pelo Direito à Cidade. E assim consolida-se o que se acredita que é o direito à cidade, que é um direito humano, pensar a cidade como um bem público e, mais do que um bem público, um direito humano. Onde estamos? A Habitat 3 e a Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Em 2016, foi realizada a terceira sessão dessa conferência para os assentamentos urbanos das Nações Unidas, e os caminhos todos parecem se entrelaçar para essa conferência, porque 2 anos antes, em 2014, a partir de todo o processo de construção da Carta Mundial, surge a Plataforma Global pelo Direito à Cidade, uma iniciativa dessas organizações não estatais de vários países que estavam buscando constituir um movimento internacional de defesa do direito à cidade. E essa plataforma, ela começa a influenciar tanto o debate em níveis nacionais, nesse caso pensando principalmente em Brasil, porque quando o Brasil precisou elaborar o seu relatório para encaminhar para a conferência, essa plataforma, os representantes brasileiros dessa plataforma participaram dos grupos de trabalho e insistiram para a inserção do direito à cidade como uma pauta dentro dos debates, tanto em nível de conferência, que seria o nível internacional, que quando ocorreram os grupos de trabalho, de debate, para o que seria inserido na nova agenda urbana, que é o documento que resulta dessa conferência, eles estavam lá também insistindo pela inserção do direito à cidade. Quando a conferência da Habitat 3 termina e a nova agenda urbana é elaborada
como esse documento de referência para os estados pensarem políticas para os assentamentos urbanos. O direito à cidade, ele aparece como um conceito válido, mas ele não é adotado. O documento preferiu utilizar a expressão cidade para todos, considerando todos os conflitos políticos que tiveram entre os estados em pensar a cidade como um direito, porque isso implicaria realmente repensar tudo que estava em debate até então. Como assim a cidade como um direito e não como um lugar só que eu habito e que eu utilizo? Então, por causa dos conflitos, a importância do conceito foi reconhecido, mas ele não foi adotado. Então, adotou-se essa expressão mais geral da cidade como um lugar que precisa ser acessado, mas não da forma ampla como o direito à cidade prega. E todo esse processo, a Plataforma Global pelo Direito à Cidade, ela ainda é ativa. Além da Habitat 3, ela participa ativamente de conferências internacionais, levando novamente o debate do direito à cidade como uma necessidade política que precisa ser adotada pelos estados. E o que parece se observar, pelo menos em nível internacional, é uma tentativa de consolidar o direito à cidade como um conceito jurídico em âmbito internacional e assim influenciar o ciclo legislativo e de políticas públicas dos países que são signatários das Nações Unidas. Nelson Saule Jr., um dos representantes da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, ele é brasileiro, e ele, inclusive, comenta sobre a importância das conferências internacionais de criarem obrigações para os estados, porque quando você coloca determinado conceito como uma obrigação, ele automaticamente começa a influenciar o ciclo de políticas públicas. Então, se eu colocasse o direito à cidade como uma base necessária juridicamente, que gera uma obrigação jurídica para se pensar políticas públicas, isso, em âmbito internacional, poderia chegar em nível nacional e assim se retroalimentar. E, por fim, para finalizar a reflexão de todo desse debate, o direito à cidade, para além de ser um conceito sociológico que evoluiu para um conceito jurídico, ela deixa essa contribuição ao debate da cidade, que a cidade ela tem que ser pensada como um bem público e, acima de tudo, como um direito humano. Um direito humano que precisa ser reconhecido em documentos internacionais que afetem a dinâmica nacional dos estados e depois influenciem os documentos nacionais. E, por fim, ele também contribui para esse debate de se pensar as políticas públicas urbanas tendo como referência um direito coletivo ao ambiente urbano, ou seja, o olhar sai da cidade, de cima para baixo, e vai para a pessoa que habita a cidade. Ela é pensada em primeiro lugar, dentro do contexto urbano, e não mais a cidade como aquele ser macro, e os seus habitantes vêm depois. Nesse caso, a lógica se inverte. Os habitantes vêm primeiro, os habitantes da cidade. Eu finalizo essa apresentação me colocando à disposição para o debate e deixando o meu e-mail de contato. Ficaria muito feliz em continuar essa discussão com cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Helena. Vamos retomar, então, a apresentação. Helena acabou fazendo uso menor e aí, com certeza, né, disponibiliza tempo para a gente fazer o debate na sequência. Dentro dessa lógica, nós vamos passar a apresentação a ser conduzida pela professora Vera Blatt, ela que vai trazer aqui o tema, o morador avaliador do seu espaço, né, identificando a vulnerabilidade socioambiental da comunidade Nazaré Paulista, no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A Vera Blatt faz isso acompanhada, né, por integrantes... Só um minutinho, Vera, que ao colocar a apresentação... Isso, perdi aqui a leitura. A Vera Blatt está acompanhada de Emily Jace, Tony, a Fabiana Cristina Zamparo, Leandro Antônio Destido,
Luiz Ricardo Pascoal Neto, Luiz Fernando Freire, a Marina Souza Canuto da Silva, que são estudantes do Centro Universitário Barão de Mauá, do qual a professora Vera é professora, exerce, né, lá o magistério, e ela é do curso de arquitetura, é arquiteta, e esse trabalho é um trabalho de campo que ela tem agora o tempo para fala. Vera, fica à vontade para transferir a fala para os estudantes. Eu vou já minutar o seu tempo. Boa tarde para você, Vera. Eu não te ouço. Você tá... eu tinha esquecido de Tá bom. desmutar, desculpa. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nessa mesa para apresentar o trabalho que nós desenvolvemos junto com o IPSIC, né, e com a contribuição de alunos das faculdades que eu dou aula aqui no curso em cursos de arquitetura e urbanismo aqui de Ribeirão Preto. O convite, na verdade, para participar desta pesquisa, na verdade, que acabou desencadeando a pesquisa, ele saiu de uma demanda muito específica, que tem a ver, inclusive, com as coisas que a Helena acabou de colocar para a gente, porque foi uma demanda trazida pela própria comunidade, na medida em que ela estava sob um processo de reintegração de posse, né? A comunidade Nazaré Paulista é um assentamento precário, é uma favela localizada na cidade de Ribeirão Preto, que sofreu um processo de reintegração de posse. Essa historiazinha a Emily vai contar mais adiante, então eu vou passar rapidinho, mas só para vocês entenderem a natureza do trabalho. Nós fomos contatados, então, através de representantes da comunidade, porque os advogados que assumiram a defesa do caso precisavam de um cadastro dos moradores e queriam a nossa ajuda para entrar nas casas e realizar esse cadastro. Aí eu entrei em contato com os alunos, né, nos cursos que eu dou aula, vieram alunos das duas faculdades, mas apenas da Barão de Mauá, que são os meninos que estão aqui comigo, que assinam o trabalho junto, é que se dispuseram a ajudar a organizar o material e participar aqui da apresentação, mas tiveram outros alunos envolvidos também no processo de pesquisa. E, considerando, então, outros trabalhos que já estavam sendo desenvolvidos no próprio IPSIC, que já vinha fazendo um levantamento do perfil dos moradores dos assentamentos precários de Ribeirão Preto, nós resolvemos replicar essa pesquisa, que até o momento ela estava sendo feita de modo amostral, em algumas das comunidades, e a gente resolveu aplicar em todas as residências de uma única comunidade para ver quais os resultados trariam para a gente, para poder comparar com os resultados que a gente já tinha. E complementar também uma outra pesquisa que já estava sendo desenvolvida pelo IPSIC, que é essa, sim, que tem com os resultados os mais que a gente vai discutir aqui, que são sobre os indicadores de vulnerabilidade socioambiental. A gente já tinha aplicado isso numa outra comunidade em Ribeirão Preto, e aí surge a oportunidade, então, da gente aprimorar essa pesquisa e aplicar na comunidade Nazaré Paulista. Então, a gente meio que amadureceu o formulário desenvolvido na pesquisa anterior e apresentou e trouxe, então, na verdade, acabaram se abrindo 3 objetivos, né? Vamos dizer assim. Deixa eu passar aqui, que eu acabei até esquecendo de passar o slide. Né? Que é o título da pesquisa. Então, Vera, nós estamos vendo 2 slides, a gente não está vendo no modo apresentação, viu? Não? Não. Uai. Nós estamos vendo o atual e o próximo. Espera aí, então. Então, a tela fica dividida em 2. Eu vou interromper. Vou, na verdade, compartilhar de novo a outra tela. Eu achei agora que você estava usando outro recurso, agora está ok. Deu certo? Sim, então eu achei que fosse seu objetivo. Não. Na verdade, é que eu estou com 2 telas aqui, acabei me atrapalhando. Então, nós trouxemos para essa demanda inicial do cadastro dos moradores, que era uma demanda específica dos advogados
para construir o processo de defesa da comunidade, nós trouxemos uma demanda que era mais geral do PSIC, do perfil socioeconômico e a pesquisa dos indicadores de vulnerabilidade ambiental já associados diretamente, então, à comunidade Nazaré Paulista. Então, é nesse contexto que o trabalho nasce. Então, aqui agora, só para a gente ter uma ideia, né, em termos de localização, né, já que estamos num evento internacional, mostramos aí no Brasil, o estado de São Paulo, a cidade de Ribeirão Preto, que se localiza na porção nordeste do estado de São Paulo, e aí que a cidade de Ribeirão Preto, que é sede de uma região metropolitana, é a principal cidade, então, deste polo regional. Aqui a área, olhando mais de perto, a área urbana de Ribeirão Preto, nós localizamos, então, inicialmente, todos os assentamentos precários existentes na cidade de Ribeirão Preto, isso segundo o levantamento de 2018, que está disponibilizado pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social, realizado na cidade. E a comunidade que a gente vai pesquisar, então, é a Nazaré Paulista, que é essa marcadinha de vermelho, localizada no subsetor norte, N13, da cidade, vizinha do aeroporto Leite Lopes, é vizinha literalmente, né, encostada na pista, né, de pouso e decolagem do aeroporto, que é um aeroporto, por enquanto, de escala regional, mas que está desde um tempo há uma especulação de internacionalizá-lo e fazer a expansão do aeroporto, e é dessa demanda de expansão do aeroporto que acontece o processo de reintegração de posse, que a Emily vai contar para a gente daqui a pouquinho. Então, aqui olhando uma foto aérea, onde está o aeroporto, né, e como está a comunidade Nazaré Paulista, localizada em relação ao aeroporto. E, olhando mais de perto, né, a comunidade aí, e que engloba algumas quadras, e é importante entender, então, que essa área ela é de propriedade particular. Inicialmente, tinha sido feito um loteamento dessa área, que nunca chegou a ser implementado, né, efetivamente, também não conseguiu quase ser vendido, então a maioria absoluta dos lotes ainda estava na mão da proprietária inicial da gleba, que depois passou para os seus herdeiros, né? Mas não chegou a ser implementado. Então, essa área ficou desocupada por muito tempo, porque a proximidade do aeroporto tirava o interesse, né, na ocupação desses lotes aí, pelas dimensões, a gente vê que são lotes, né, destinados especialmente a residências, né, não são lotes grandes, pelo loteamento original. A comunidade Nazaré Paulista, especificamente, ela não abrange o loteamento inteiro, né? Vocês veem por essa linha vermelha que existem aí algumas porções deste loteamento inicial que acabaram ficando por fora, né, da ocupação como ela se reconhece hoje, né, da comunidade. Ela ocupa uma área de quase 90 mil metros quadrados, né, e os outros pedaços do loteamento que não são da comunidade. Agora, a Emily, então, vai contar para a gente um pouco da ocupação. Não, peraí, Emily. Antes da Emily começar, eu vou ler aqui uma fala, porque nem todos estão presentes aqui. O Leandro e o Luiz Ricardo Neto, Pascoal Neto, eles estão em outras cidades e não conseguiram
está aqui com a gente hoje, né? Nem acho que conseguiríamos espremer todos aqui. Mas, enfim, o Luiz Neto ele foi responsável pela elaboração da apresentação, a sua diagramação, e ele fez aqui um pequeno texto que eu vou ler, onde ele justifica a composição gráfica da apresentação. Então, ele coloca: a plasticidade da apresentação veio da ideia de fazer uma analogia das questões que a Terra envolve. A Terra como vastas extensões que sofrem as especulações da posse e a ganância dos homens, e a Terra como matéria que se desdobra como receptáculo para a vida futura. Nesta linha de pensamento, usamos tons terrosos e linhas tênues, desdobrando com os nós da Terra. Terra essa que consumirá tudo que é vivo, sem distinções, e ao fim voltando para a dinâmica deste universo relativo que habitamos. Então, essa aqui é a fala do Luiz, apresentando o conceito da composição visual da apresentação. Agora sim, Emily, com a parte da história da comunidade. Boa tarde, gente. Como já foi apresentado, a Nazaré, ela ocupa o entorno do aeroporto. Essa localização, ela era abandonada, deixada, ela não tinha nenhum valor para as pessoas, pela sua poluição sonora causada pelos aviões, e era um local destinado a lixo. Chegou no início de 2013, começou a ser ocupado por essas pessoas que viam ali como uma nova oportunidade de refazer seu lar. Em 2015, a comunidade começou a se desenvolver, e com a ajuda da imobiliária, eles conseguiram, então, abrir as vias, ter iluminação pública, as casas começaram a ter uma numeração para poder receber serviço de postal, coleta de lixo, fornecimento de água e serviço de esgoto. E final de 2017, início de 2018, foi quando se iniciou a discussão para a ampliação do aeroporto. E aquela área que antes ninguém desejava era: oh, meu Deus, não, agora ela tem um novo significado, eu posso usar ela para aumentar o meu capital. Então, foi quando começou o processo de reintegração de posse. E aquela nova chance, aquele meu novo lar, foi posto em risco. É quando os advogados nos procuram para fazer esse levantamento, aí quando a gente faz o cadastro dos moradores e, junto a isso, a pesquisa socioeconômica, qualidade de vida. E esses resultados a gente vai ver à frente. E inicia ali uma nova luta, que é a luta pelo direito de ocupar, de resistir e ressignificar aquele lugar que antes abandonado, agora é o espaço de uma nova esperança, de uma nova vida e um futuro daquilo que pode ainda haver. Obrigada. Agora, então, nós estamos passando aí algumas imagens e vamos começar com a apresentação da metodologia da pesquisa e depois a Marina vai falar um pouco dos resultados. Não, na verdade, tem o perfil socioeconômico que eu apresento antes e depois os resultados dos indicadores, a Marina e o Luiz, que estão aqui, vão fazer a apresentação. Então, como a gente já explicou, né, nós aplicamos 3 formulários de pesquisa, o cadastro solicitado pelos moradores e o perfil socioeconômico, que foram aplicados em todas as moradias. O formulário dos indicadores de vulnerabilidade socioambiental, como eles eram mais extensos, nós optamos por apresentar em uma moradia sim e outra não, para otimizar melhor o tempo das nossas visitas. Então, a gente teve de um total de 393 moradias estimadas pelo PLIS, mas não é um dado exato, porque eles fazem uma estimativa a partir de uma interpretação da foto aérea. Eles não tinham feito realmente visitas para saber se era realmente esse número de moradias. Nós visitamos 227 no total, porque muitas delas estavam fechadas nos horários que a gente ia visitar e a gente não conseguiu entrar, que resultou praticamente 60%, né, do total de moradias. E os indicadores de vulnerabilidade socioambiental, nós apresentamos, nós fizemos o formulário com 113 moradias, num total de 7 visitas realizadas.
né? Então, com relação ao perfil socioeconômico, na verdade, essa parte era para o Leandro apresentar, se a gente tivesse conseguido acesso para todos aí durante a apresentação, mas como ele não está aqui com a gente, ele está lá em Brodowski nos ouvindo, provavelmente, eu vou aqui comentar. Então, dessas 227 pessoas entrevistadas nas moradias, né, a gente teve 51,54 como homens entrevistados, né, um pouquinho mais da metade. Dessas pessoas, a faixa etária que predominou foi entre 30 e 59 anos, correspondendo a mais de metade, né, também dos pesquisados. Em relação aos chefes de família, né, 172 a 75,77% declararam os homens como chefe de família, apesar da gente, durante as entrevistas, muitas mulheres declararem que contribuíam, né, com as despesas da casa, mas elas não hesitavam em se declarar como chefes de família. Sempre os homens, preciso te né, na maioria das vezes. Preciso te avisar, Vera, que nós estamos com 15 minutos, tá? São mais 5. Tá bom. Eu vou tentar adiantar aqui, temos 5, né, para finalizar. Exato. Ok. Então, e com relação à média familiar, né, a maioria também um pouco mais da metade, com 2 pessoas morando, se bem que a gente observou uma variação muito grande em quantidade de moradores, né, por família. Com relação à etnia, a maioria se declarou como pardo, quase 80% veio de outras cidades, quase metade, né, fez apenas até o ensino fundamental, do ponto de vista da escolaridade, e 37,89% moravam na área urbana antes de vir para o assentamento. Com relação ainda à renda, 62% dos entrevistados declararam que trabalhavam, que eram 40% aí que eram os que davam a renda, né, à família, o homem como provedor da casa, e 66%, né, dos entrevistados declararam que recebiam até um salário e meio. Vamos agora para os resultados dos indicadores de vulnerabilidade ambiental, natural e antrópica com a Marina. Bom, então, estabelecido o perfil do morador, nós entramos com o questionário de vulnerabilidade e obtivemos as respostas da qualidade da estrutura do assentamento a partir da avaliação do morador, né, de como eles qualificavam aquele espaço. O questionário ele consistia em uma votação em escala linear de 1 a 5, para cada indicador, sendo 1 como péssimo e 5 como ótimo. Então, no questionário que a gente pode ver aqui, nos gráficos, a gente pode reparar que a maioria das respostas foram positivas, né? Como o terreno, por exemplo, eles classificam como de fácil locomoção, sem declividade, sem risco de alagamento, com muito pouco lixo espalhado pela comunidade e quase não existe esgoto a céu aberto. Então, a gente pode perceber que é uma área favorável para a ocupação, né? Um dos indicadores com a nota mais favorável foi a questão da arborização, e mesmo sendo a pior nota, a gente pode reparar que ela possui uma média de 2,71, ou seja, ela está acima da média, né? E vale lembrar aqui que todas as notas acima de 2,5 são consideradas positivas para a avaliação do caso. E, então, todas as avaliações, nesse caso, foram positivas. Um ponto interessante para falar nessa avaliação também foi a questão do ruído, né? Durante o levantamento, nós perguntamos para os moradores como eles se sentiam em relação ao barulho dos aviões, porque a comunidade ela está realmente colada ao aeroporto, então o barulho dos aviões é muito alto.
E a maioria, em quase 100% dos casos, eles disseram que o barulho não incomodava eles em nada, que era algo que eles nem reparavam mais depois de um tempo. Então, é realmente interessante de se perceber como eles, como moradores, avaliam aquele espaço, diferente de nós, que estamos de fora, né? E a gente vai ver agora um pouco sobre o questionário da vulnerabilidade ambiental. Bom, agora, referente sobre a vulnerabilidade socioambiental, é perceptível pelas imagens aéreas já mostradas no início da apresentação pela Vera, que o uso predominante são de residências, né? E que sua grande maioria, elas são de alvenaria já são casas construídas em material de tijolo, né? E a grande população, a maioria da população, elas classificam as casas como boas, sendo boas. Cerca de 53,2% classificam essas casas como boas. Por mais que nós nós temos um olhar um pouco mais alçado, um pouco mais, vamos dizer, crítico, nós percebemos que as casas realmente não têm muitas qualidades, mas que para eles, diante de tão pouco, são excelentes, são muito boas. Para quem não tem nada, isso já é um mundo, já basta. Quanto à qualidade da iluminação nas ruas, nós percebemos que um dos dias que nós tivemos presentes na comunidade realizando o levantamento, nós percebemos que quando foi escurecendo, a iluminação seria pública, ela não é pública. Ela são algumas lâmpadas que são ligadas em algumas casas e que os próprios moradores iluminam, né? O assentamento. É uma iluminação ruim, né? Mas que para eles também já é uma grande conquista ali de ter, por mais que seja classificada ainda como não tão boa, né? Em relação à média de 2,4%. Segundo os moradores da comunidade, eles classificam como poucos os espaços de encontro, né? E outros já dizem que são suficientes, estão quase ali meio que igualado à porcentagem. Porém, nós percebemos que isso, diante da nossa avaliação como estudante de arquitetura e urbanismo, que não tem quase nenhum ponto de encontro no local, mas que o pouco que tem foi construído pela própria população, com o próprio esforço dos moradores, e que eles, com tão pouco, conseguiram desenvolver um espaço com o próprio mobiliário projetado e executado por eles, e também a inserção da vegetação aplicada por eles em um espaço ali, né? Os locais de compra também são poucos, de acordo com a população, são suficientes e baratos, mas se as pessoas querem fazer uma compra mensal ou etc., elas precisam fazer grandes locações, porque os pontos na região são muito limitados de acordo com os produtos. E quanto à locomoção, 50% dessas pessoas se locomovem de ônibus, né? Logo atrás está a bicicleta, o uso da bicicleta, e essas pessoas elas classificam, de acordo com a distância dos pontos de ônibus, como boa, né? Tem ali é favorável de estar urbanizando aquela área. Pode passar. Eu preciso avisar, gente, 23 minutos a apresentação de vocês. A gente está encerrando, a última fala de resultado, depois é a finalização. Em relação aos equipamentos, as creches e escolas de postos de saúde são próximos, segundo a população. A única coisa mesmo que falta ali é o esporte e o lazer. Então, tirando uma síntese de tudo isso, para eles, o pouco que eles têm é muito, e para a gente, tudo que eles têm não é nada, mas que é muito gratificante. Tudo aquilo a gente vê que está saindo do papel e está sendo favorável. Bom, agora, então, a Fabiana vai encerrar com a decisão do juiz, né, do processo, relativo ao processo de reintegração de posse. Uma decisão que ainda não é definitiva, mas que tem um impacto aí na nossa avaliação. Bom, então aí a gente chega efetivamente, né, no resultado do processo, onde o mesmo foi considerado improcedente, inclusive na maioria dos aspectos levantados, né, como a Mari comentou,
a nota dada pelos moradores é predominantemente positiva, o que, apesar de todos os problemas, né, indica que a comunidade possui potencial de ser urbanizada e de sofrer as readequações físicas para fins de regularização de forma relativamente fácil dentro da dinâmica da comunidade. Mas, apesar disso também, né, desse parecer favorável, com base na BRIS de 2019, o local onde se encontra a comunidade é classificado como T4, que seria não consolidável, determinando que essa população deveria ser removida devido à proximidade com o aeroporto. E a sua localização está dentro, né, então, da curva de ruído. Isso mesmo com a comunidade em si classificando como consolidável. Então, mesmo com tudo isso, até o momento, a decisão do juiz permite que os moradores permaneçam em suas residências, além de que a ação de reintegração de posse foi convertida em ação de indenização por desapropriação indireta. E, por fim, é importante falar também que, segundo uma das advogadas do caso, o processo ainda não é uma causa ganha, ainda existem recursos a serem recolhidos, mas também essa votação do processo foi unânime, tem sido uma das únicas decisões contrárias ao despejo da população do estado de São Paulo nesse tipo de caso. E aí tem essa fala do desembargador Roberto Beck, que diz que a imensa área desprovida de edificação e nem distinção a outra finalidade perdurou por anos sem nenhuma utilização até a ocupação dos céus. Por outro turno, está comprovado nos seus autos que a área em questão foi ocupada desde 2014 por famílias de baixa renda, com escopo de moradia, com efetivo exercício ininterrupto da posse. Consta também dos autos que a área ocupada apresenta infraestrutura, ainda que precária, e nesse contexto fático deve ser consignado que a dignidade da pessoa humana é o fundamento da República Federativa do Brasil e a moradia é o último patrimônio da pessoa para a subsistência com o mínimo de dignidade, integrando os denominados direitos sociais. Então, como foi dito, segundo o desembargador, né, se por um lado há a posse dos autores, a posse coletiva, atual e ininterrupta dos céus atendeu à função social da propriedade, sendo então uma decisão muito grande, né, favorável e vitoriosa. E a gente espera, então, diante dessa vitória, que o PLI seja revisto, né, e classifique como consolidável o assentamento. Aproveito para agradecer a professora Vera, a Emily, Fabiana, Leandro, né, Leonardo, todos os participantes aqui. Quero enaltecer, Vera, o seu lugar de professora, o esforço que você fez para garantir a participação dos estudantes. A gente sabe o quanto isso é importante, motivar a pesquisa em sala de aula e garantir os espaços de experiência, apesar do tempo, apesar da dificuldade. Eu fico até emocionada, porque eu acho que esse é um papel mesmo do professor e a sua predisposição, né, em guiar essa equipe e trazê-los aqui para essa apresentação. Na segunda rodada, a gente abre outro momento de fala. Quero já aqui mostrar a sinergia do tema, né? Helena veio numa primeira fala trazendo para a gente referenciais legais desse direito à cidade, e a equipe conduzida pela professora Vera, imediatamente na sequência, traz para a gente uma prática de campo, uma realidade, né? Uma briga, uma luta pelo direito à cidade. Super oportuno essa nossa fala. Mas quero dizer também, gente, professora Virgínia, quero te pedir um pouquinho só de atenção. A gente tinha, na primeira rodada, dito que a sua seria a próxima fala, mas o José Pereira estava com um problema de chuva forte, né, em Aveiro, e ele perdeu a conexão conosco, e parece-me que ele conseguiu essa conexão. Eu estou tentando localizá-lo aqui na nossa tela. Ele conseguiu a conexão para o WhatsApp, por outro sistema, né, com a bateria caindo, e a gente queria então fazer essa inversão. Lília, eu só não estou conseguindo ver o José aqui. Ah, está aqui sim, estou vendo. Tá, deixa eu só pronto. melhorar a minha apresentação. Então, o José vai trazer para a gente os desafios urbanos contemporâneos, a professora Virgínia vem na sequência, desafios urbanos contemporâneos, encontros de cidadãos no seio da democracia participativa. O José Pereira, né, ele que trabalhou junto com a Bernadette Bittencourt, José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, Portugal. Uma ótima oportunidade de a gente te ouvir. José, fica muito à vontade.
o tempo começa a contar. Por favor, pode iniciar a sua apresentação. Eu não te ouço ainda, José. Eu vi que você já escreveu que você está aqui, mas eu não te ouço. Adriana, eu estou achando que o José entrou como participante, não como palestrante, porque ele não aparece na nossa tela, mas aparece no chat. Eu Olá, vou passar... boa tarde. Boa tarde, Sim? fala Paulo Cortês, do Backup. O Sr. José entrou como palestrante, não como participante, eu já estou a tentar colocá-lo como palestrante, ok? Dê-me só um segundo, muito por favor. obrigada, Cortês, muito Obrigada. obrigada, De porque nada. ele está com um problema na bateria lá e vai usar o finzinho da bateria para fazer a apresentação. Ok, vamos só aguardar que o Evenar passe como Sim. palestrante, por favor. Ok, obrigada. Parece que a Vero teve um corte feio de energia, né? Está bem feio lá. Sim, mas... Aí. Pronto, o José Pereira já está conosco. Vamos priorizar a sua fala para a gente garantir a sua conexão, né? Esperando que fique tudo bem aí no seu município, na sua cidade. A palavra está com você, José. Pode iniciar a sua Muito apresentação. obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado também pela oportunidade desta alteração de agenda e de sequência. Penso que já estou a partilhar tela. Sim. Correto? Então vá. Correto. Pronto, realmente aqui só para enquadrar no instantinho aquilo que me aconteceu, houve um corte de energia elétrica e, portanto, toda a conexão do portátil, que eu não estava a contar que pudesse ficar sem energia, rompeu, portanto, perdi a conexão e agora consegui, através de uma ligação portátil. Portanto, eu espero que agora, apesar do computador ser bastante velho, que ele me consiga aguentar, ao menos aqui para a apresentação. Bem, relativamente à apresentação que aqui trago, aquilo que eu estive a ver do programa do nosso painel, foge um bocadinho às abordagens, mas eu penso que ela é também rica e acaba por ser um complemento que poderá ser eventualmente trabalhada e integrada nos trabalhos que vão realizando. O trabalho que trago é o resultado de algumas abordagens que fizemos para a minha dissertação de mestrado em 2019 e a partir dela fizemos a submissão para o Conlab 2020. Com a pandemia realmente não se realizou, foi adiada para 2021 e há aqui alguns aspectos que estão um bocadinho já desatualizados, por assim dizer. De qualquer forma, esta apresentação, esta partilha, está organizada em 7 pontos, em que nós procuramos demonstrar um pouco os contributos que têm os encontros participativos no seio da democracia participativa. E para isso é preciso enquadrar porque é que há a necessidade de abordar este tema e porque é que nós refletimos sobre ele. Bem, em termos da sociedade portuguesa, constata-se que existe ao longo do tempo, dentro da nossa história democrática, existe algum desapego e o não envolvimento dos cidadãos na vida essencialmente política do país. A nossa Constituição, que passou a ser implementada a partir do dia 25 de abril de 1976, ela acautelava e tinha como preocupações o aprofundamento da democracia participativa. Portanto, aquilo que eu aqui vou apresentar é esta abordagem no seio da utilização ou da adoção do orçamento participativo à escala nacional, que foi implementada em Portugal em 2017 e 2018, e apesar de haver promessas de implementação em 2019, tal não veio a acontecer e, portanto, neste momento prevê-se, aliás, saiu há 2 ou 3 dias atrás, uma nova publicação com estas preocupações, com uma redefinição da figura do orçamento participativo à escala nacional, que irei certamente abordar em momentos posteriores. Através das iniciativas cidadãs, existiram vários movimentos que contribuíram para consolidar a prática participativa em diferentes áreas. Este digamos que o mote que nos levou a refletir e que está integrado dentro da minha tese de mestrado.
Relativamente à democracia participativa, ela está, como mencionei já, está bem patente na Constituição da República Portuguesa, sobretudo no artigo 2º, que daqui a pouco já vou apresentar. O artigo 1 e o artigo 9, sobretudo a linha C, vão dar corpo à pertinência e às preocupações que estão bem presentes no artigo 2. Neste artigo 1 da República Portuguesa, que acabo por partilhar, embora seja do nosso conhecimento, mas como nós estamos num espaço de partilha em língua portuguesa e por vários países e continentes, faz sentido mencionar este primeiro artigo. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Neste contexto, faz todo sentido, portanto, digamos que este primeiro artigo nos enquadra na Carta Mundial, na Carta Universal dos Direitos do Homem. O segundo artigo tem as preocupações do envolvimento dos cidadãos com o aprofundamento da democracia participativa. E, como tarefas fundamentais do Estado, também dentro dos direitos fundamentais, são, esta linha C, defende a democracia política, assegurando e incentivando a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Bem, em termos de participação dos portugueses dentro da sociedade democrática que é Portugal, que existe em Portugal, nós temos constatado que ao longo do tempo, sobretudo depois da mudança de regime político entre um regime ditatorial e depois da entrada da democracia após 1974, do século passado, nós começamos a constatar que haveria um distanciamento da população relativamente ao poder político, né? Algum desagrado, algum desânimo, algum desencanto. E isso traduziu-se através dos momentos de eleições e até de referendos, em que os portugueses, os cidadãos nacionais, acabaram por não se ligar tanto nestas eleições. Temos aqui 3 exemplos em que no fundo acabaram por justificar a preocupação deste envolvimento e dar corpo a este artigo 2 da Constituição. Assim, mais pormenorizadamente, se nós verificarmos aqui nestas 3 tabelas, nós vemos a evolução das taxas de abstenção nas eleições para a Assembleia da República, para a Presidência da República. Como sabem, em Portugal temos a figura do Presidente, temos a figura da Assembleia da República, portanto, que representa todas as ideologias políticas com assento parlamentar e que representa os votos expressos pelos cidadãos portugueses. E depois temos também as eleições para as autarquias locais, para governos locais, em que há aqui um maior trabalho de proximidade. Portanto, à partida, seria expectável que, por questões de proximidade nos respectivos territórios, que o nível de envolvimento dos cidadãos pudesse ser maior. Mas até aqui nós verificamos que existem realmente taxas de ausência nos momentos de eleição, nas eleições, que realmente preocupam e que, no fundo, acaba por não dar uma vida muito saudável à própria democracia, embora também a sua ausência possa ser interpretada como questões de desânimo, de descrença, ou eventualmente até de não acreditar na classe política e nos grupos políticos, que sejam eles de esquerda, de direita ou de centro. Bem, com estas altas taxas, realmente dando corpo à democracia participativa e à experiência partilhada pelo Brasil em Porto Alegre, com o seu orçamento participativo, incorporou-se então a metodologia para que houvesse esta aproximação da população à classe política e empenhar e comprometer os portugueses relativamente aos destinos a serem dados também em termos de orçamento específico para iniciativas que pudessem vir a ser realizadas. Portanto, partindo deste modelo de Porto Alegre, nós tínhamos o início de ciclo do orçamento participativo, as várias assembleias de cidadãos e toda esta organização um pouco complexa, mas de qualquer modo
este princípio básico do encontro participativo, do crescimento do conjunto, da partilha de ideias, do pensar estratégias para tentar resolver problemas, foi incorporado também por nós. Ao trazer o orçamento participativo para Portugal, realmente ela aconteceu no início do século XXI, em 2002, com a implementação do orçamento participativo em Palmela. Depois seguiu-se 2006 com a introdução do orçamento participativo em Sesimbra, e em 2008, assim como para além de Lisboa, também em Oeiras, foi implementado este orçamento participativo. Portanto, estas experiências cidadãs foram introduzidas, e sendo que em 2008 o orçamento participativo realizado em Lisboa, implementado em Lisboa, foi a primeira capital europeia a implementar o orçamento participativo. Até 2013, a grande maioria dos orçamentos participativos eram de tipo consultivo. Bem, para agora estas imagens aqui só de exemplo, na nossa mudança quase que o paradigma de encontro mudou completamente. Aliás, vemos isso até pelo nosso congresso. Passamos de uma situação em que havia encontros participativos presenciais, como está aqui do lado esquerdo o município de Odmira, portanto, que promove e alerta e convida e sensibiliza a sua população para participar do orçamento participativo daquele município. Em 2018 temos aqui o Orçamento Participativo Portugal, com a inovação de ser à escala nacional, à escala de todo o território, incluindo o território continental e o território insular. Em 2020, já dentro da pandemia, temos os encontros participativos relevantes, mas na versão online. A implementação do orçamento participativo, a primeira edição, em 2017, foi antecedida da sensibilização da população portuguesa para este modelo de orçamentos participativos, como é que eles se regiam e qual era o papel da população, dos cidadãos, neste processo de orçamento. Portanto, existiu um autocarro para nós, ônibus para o Brasil, que percorreu o país sensibilizando as populações de diferentes localidades, quer para o papel importante que o cidadão tem na construção do seu país, e por outro lado, sensibilizando também para os vários momentos que este orçamento participativo acontecia. Do lado direito, encontramos sensivelmente, de uma forma muito esquemática, como é que ele realmente era organizado. Existem os encontros participativos que eram antecedidos da aprovação em Assembleia da República e pela parte do Governo, do montante que era atribuído para a implementação do projeto, em termos globais, em termos nacionais. Depois eram elaboradas propostas que poderiam acontecer dentro destes encontros participativos ou, eventualmente, fora deles. Haveria, depois da submissão das propostas, uma apreciação, uma validação por parte da equipa técnica do orçamento participativo, uma fase de votação pública e depois a seleção dos mais votados, com a atribuição, então, do financiamento para a execução desses projetos. Em Aveiro, tivemos aqui também tivemos orçamento participativo com contributos muito relevantes. Portanto, os encontros participativos para o orçamento participativo em Portugal foram tidos também com a presença de entidades governativas. Tivemos movimentos de cidadãos que se organizaram em função da sensibilização que tinham recebido em 2016 naquele ônibus, naquele autocarro que visitou a cidade, e depois temos aqui digamos que um documento que mostra em grupo privado via rede social, aliás, os próprios grupos de cidadãos que se organizavam para de alguma maneira trabalharem os encontros, as ideias, os projetos e poder haver partilha, eles organizavam-se, combinavam e interagiam em redes sociais, nomeadamente na altura 2016-2017 via Facebook. Complementarmente, também em termos de sensibilização da população, era feito o agendamento via Facebook da realização do novo encontro participativo que aconteceu em 2017 e, no caso, tivemos dois encontros em Aveiro.
Aqui vemos um destes encontros, não é, em que isto já em 2018 foi um encontro único, e este encontro reuniu as pessoas, como a imagem mostra, organizadas em mesas, em que as pessoas que participaram nestes encontros ou eram realmente pessoas que já integravam o encontro em grupo porque queriam trabalhar conjuntamente determinado tipo de ideias, ou iam individualmente e depois integravam-se ou em grupo ou apresentavam as suas próprias propostas. Estes encontros tinham sempre uma primeira parte com a apresentação de todo o projeto, do financiamento, das várias etapas que o orçamento participativo estava previsto a realizar, acompanhando também a plataforma criada para o efeito. Nestes encontros era fornecido, depois desta apresentação, normalmente um formulário contendo a identificação do proponente e a justificação da sua ideia. Estas propostas eram conversadas, trabalhadas no encontro participativo ou em complementaridade, para quem não quisesse entregar e quisesse amadurecer melhor as suas ideias, poderiam levar o impresso para casa e depois fazer a submissão da proposta em plataforma criada para o efeito. Bem, relativamente à realização dos encontros participativos para a primeira edição e para a segunda edição do Orçamento Participativo em Portugal, tivemos, no conjunto dos 2 anos, das 2 edições, 63 localidades envolvidas em que se realizaram encontros participativos. Destas 63 localidades, podemos dizer que 20 localidades tiveram encontros participativos em 2017 e 2018. E em 2017 existiram 4 localidades que realizaram 2 encontros participativos. Por favor, professor, 15 minutos. Ok. Então, está bastante avançado, mas já falta muito pouco. Muito obrigado. Em termos de avaliação do orçamento participativo da primeira edição, ela foi tida pelo Poder Governativo como muito positiva, tendo realizado 50 encontros e envolvido cerca de 2.500 pessoas, em que surgiram mais de 1.000 ideias. Estas foram depois validadas pelo grupo de validação das propostas e delas foram tidas como aprovadas 599 projetos que foram depois votados na fase seguinte. Portanto, esta avaliação muito sumária fez alterar o orçamento atribuído da primeira para a segunda edição de 3 milhões de euros para 5 milhões de euros. E em vez de serem 4 as áreas governativas em que as propostas podiam ser submetidas na primeira edição, passaram para todas as áreas governativas para a segunda edição. De qualquer modo, não existe a possibilidade de nós fazermos grandes estudos comparativos porque, por um lado, não foram facultados os elementos em 2018 e, por outro lado, se mesmo agora nós quiséssemos fazer qualquer estudo, alguma complementaridade para refletir, para enriquecer esta abordagem, o próprio portal foi suprimido e, portanto, não é mais possível fazer qualquer tipo de abordagem. Em termos de encontros participativos, né, para propostas e para total de participantes, fizemos uma abordagem muito sumária, digamos que tentando estabelecer uma média entre o número de propostas submetidas e o número de participantes em cada um dos encontros. Assim, verificámos que nas localidades em que existiam 2 encontros participativos, o número de propostas era relativamente mais baixo em relação àqueles em que se realizou apenas um encontro participativo. Por outro lado, o dinamismo local contribuiu muitíssimo para que determinados encontros pudessem ter um ótimo contributo, apesar de ser um número relativamente reduzido em relação à média dos restantes encontros. Como considerações finais, portanto, o que é que nos trouxe aqui? Por um lado, a existência dos orçamentos participativos segundo o modelo inicialmente criado no Rio Grande do Sul, 14 anos depois da experiência popular vivida,
de um aprofundamento desta ligação e uma tentativa de estreitamento das ligações entre os cidadãos e o poder político. Os indicadores que temos, alguns indicadores sociais, mostravam que realmente havia este desfazamento muito grande entre a população e o poder político e, portanto, haveria que desenvolver iniciativas para fazer esse estreitamento. De qualquer modo, temos que considerar que, e agora passando aqui para ser mais rápido, os encontros participativos resultavam da ação dos grupos de indivíduos empenhados em contribuir para soluções face aos constrangimentos e à melhoria da qualidade de vida. Este empenho e esta participação acontece quando o poder local e o poder central também correspondem com a sua cota-parte de responsabilidade em termos de transparência, em termos de critérios de seleção e em termos de resultados finais. A mobilização dos cidadãos, de facto, acontece de forma muito presente e muito empenhada, e de facto a sua existência acaba por tentar resolver alguns dos problemas que ou o poder local ou o poder central não conseguem resolver e portanto esta mobilização acontece de uma forma muito intensa e pertinente. Agora, quando o poder central, o poder local não consegue acompanhar esta mesma mobilização, não sei se a procura de uma solução para este estreitamento da ligação entre cidadãos e poder político realmente terá um grande futuro, porque também terá que haver uma mudança de paradigma nesta abordagem da classe política em relação à sua população. Em relação àquilo que nós fizemos em Aveiro, a realidades dos movimentos cívicos em Aveiro. Nós temos vários movimentos de cidadãos, não só em termos de orçamentos participativos. Temos, por exemplo, o caso do Laboratório Cívico de Santiago, que foi concretizado em 2019, e atualmente, dentro do orçamento participativo, mas à escala municipal, temos o Cidadania Lab, que já terminou entretanto. Estas duas experiências cidadãs mostraram um forte envolvimento da população e dos cidadãos participantes, baseando sempre a metodologia no encontro participativo como uma troca de experiências, como um enriquecimento coletivo, como uma valorização do conhecimento social. E estes contributos têm sido realmente muito enriquecedores no envolvimento e na própria gestão e co-governação, sempre que há também abertura e disponibilidade por parte dos governos locais neste caso. O Cidadania Lab, como eu disse, já terminou. No entanto, a experiência foi tão positiva que se estudam neste momento formas de continuidade desta mesma experiência, motivada nos encontros participativos, motivada também pelo empenho e o compromisso dos cidadãos dentro dos seus territórios. E agradeço muito a atenção dispensada e agradeço mais uma vez esta troca que foi efetuada dentro da sequência das nossas apresentações. Estou disponível para qualquer questão. Muito obrigado. Obrigada, eu entendo que a participação segue conosco até você ter... Enquanto eu tiver bateria, sim senhora. Isso, enquanto você tiver bateria, você continua conosco, por favor, porque a ideia é que ao final da fala, né, da professora Virgínia, a gente possa fazer uma rodada de considerações e eventuais perguntas. Então, eu quero trazer aqui para todos as informações da próxima comunicação. O tema é planificar a alimentação na cidade, os conselhos locais de alimentação, professora Virgínia Henrique Calado, da Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, Portugal. Por favor, então, quero lhe passar a palavra e começo a contar o tempo. Pode colocar sua apresentação, por favor? Muito obrigada. Eu não tenho uma apresentação para colocar em PowerPoint. Okay. Gostaria apenas que me informassem sobre se o som, se me estão a ouvir bem. Muito bem. Sim, muito bem. Então, antes de mais, eu gostaria de agradecer a possibilidade para participar neste painel. E o tema que eu trago aqui para discutirmos é um tema que vai de encontro também a esta ideia da cidade criativa, porque a questão da alimentação ela exige de facto alguma criatividade e portanto e implica também com a questão do direito, que é o direito à alimentação, uma alimentação segura,
nutritiva e adequada, e como assegurar, portanto, este direito à população da cidade e não apenas das cidades, é algo que deve preocupar todos os cidadãos e todos os governantes. Esta questão dos conselhos municipais de alimentação, ela tem vindo a ser recentemente debatida em Portugal e tem vindo a ser introduzida a ideia dos conselhos de alimentação, mas é algo bastante recente em relação àquilo que se passa, por exemplo, no Brasil, ou em relação àquilo que se passa em cidades como Toronto, que têm um conselho municipal de alimentação desde os anos 90. É importante contextualizar esta preocupação com os conselhos de alimentação, porque ela insere-se também num debate mais amplo, europeu e internacional, sobre a alimentação nas cidades, sobre como conseguir uma maior sustentabilidade, sobre como enfrentar as questões das alterações climáticas e como, através da alimentação, contribuir também para essa maior sustentabilidade e para, de alguma maneira, também reduzir o impacto que a alimentação possa ter nas alterações climáticas. E, portanto, na Europa têm vindo a ser definidas várias estratégias no sentido de promover uma alimentação mais sustentável. Portanto, estratégias como as do prado ao prato, documentos que visam promover os conselhos de alimentação têm na mira esta ideia de procurar, por um lado, envolver mais os cidadãos com as questões da alimentação e, ao mesmo tempo, estimular quer a produção local, quer o consumo de produtos sazonais, quer também a existência de cadeias de distribuição e de abastecimento que sejam cadeias mais curtas e que, portanto, impliquem uma menor pegada ecológica. Portanto, este é o contexto e digamos que face a discussões internacionais que vêm da Agenda Local 21, face a documentos como o Pacto de Milão para a alimentação nas cidades, que data de 2015, portanto, face a todo este movimento, a questão da alimentação a nível local, ela tem-se vindo a tornar cada vez mais premente e tem surgido, de facto, esta necessidade de apresentar estratégias locais de alimentação. Em Portugal nós não temos ainda propriamente definido os conselhos municipais de alimentação. No entanto, há vários municípios que têm vindo a apresentar algumas estratégias no sentido de contribuir para uma diminuição do impacto nas alterações climáticas, no sentido de contribuir também para uma alimentação mais saudável e sustentável. E portanto, aquilo de que eu gostaria de discutir nesta ocasião é o modo como estes conselhos estão a ser propostos, o modo como eles estão a ser definidos, e é também a questão da participação cidadã na criação deste tipo de conselhos, porque há propostas que não vão todas exatamente no mesmo sentido e os conselhos de alimentação, eles de facto podem ser diversos de acordo com contextos, de acordo com necessidades locais, de acordo com o próprio envolvimento dos diferentes cidadãos. Eu gostaria, portanto, de falar aqui de um exemplo em Portugal onde foi definida uma estratégia de alimentação. É uma estratégia que foi definida em Monte Moro Novo, é um município de uma região de Portugal que é o Alentejo, portanto Monte Moro Novo está integrado no distrito de Évora, é um município que não tem muitos habitantes, cerca de 15.000 habitantes, no entanto tem vindo a fazer um grande esforço para dar corpo àquilo que é o espírito da Agenda Local 21 e
e tem também procurado definir uma estratégia no sentido de responder a algumas das necessidades que são apresentadas localmente. Esta estratégia, portanto, ela surge no seguimento desta agenda local 21, também por de cidadãos que se interessam por estas questões e que têm procurado, portanto, dar dinamismo à ideia de uma estratégia alimentar para Montemoro Novo. E nesta estratégia alimentar, conceitos como o conceito de distribuição que cause uma menor pegada ecológica, a defesa de alguns produtos locais, o incentivo a que os produtores coloquem os seus alimentos em mercados, ela tem vindo a ser muito implementada, muito apresentada de forma muito clara, e tem tido também algum apoio, e muito apoio por parte do município. Portanto, esta é uma estratégia a seguir e que também pode ser vista como uma inspiração para estratégias a desenvolver noutras cidades. Uma questão a colocar aqui é de que modo é que estes conselhos devem ser criados? Deve ser algo que é proposto pelo próprio município? É algo que deve ser algo que é gerido pelo município, com recurso eventualmente a um conselho de especialistas que deem alguma informação, alguma indicação, ou estes conselhos, para manterem uma maior autonomia e para permitirem também uma maior participação dos cidadãos, eles deverão constituir-se como algo à parte em relação aos municípios. Portanto, esta é uma discussão que é necessário ter em relação aos conselhos municipais de alimentação ou apenas conselhos de alimentação. Por outro lado, qual o papel do Estado na criação deste tipo de conselhos? Deverá ser o Estado a promover a criação destes conselhos e a agir de maneira a que possam ter efeitos sobre a vida na cidade e sobre a alimentação nas cidades, ou deveremos deixar estes conselhos mais aos cidadãos e, portanto, sem uma interferência direta do Estado? Relativamente a este assunto, há de facto propostas que têm vindo a ser apresentadas e que são bastante distintas. Por um lado, podemos ter uma maior intervenção do Estado, poderemos ter conselhos que funcionam dentro do âmbito municipal e em que temos, sobretudo, uma representação dos diferentes atores e uma representação da sociedade civil, e, por outro lado, poderemos ter conselhos que incluem especialistas, pessoas interessadas nestes assuntos e que estão dispostas a debatê-los, mas que não têm propriamente uma ligação com o poder autárquico. Bom, estes assuntos são assuntos de facto ainda para ser discutidos. De qualquer dos modos, eu gostaria de assinalar que esta questão da planificação da alimentação nas cidades, ela tem vindo a merecer vários estudos e há atualmente uma preocupação cada vez maior com esta questão.
quando pensamos numa cidade e numa cidade criativa, temos que pensar também no modo como é feito o acesso aos alimentos, temos que pensar que numa cidade muitas das deslocações, muitos das viagens e percursos feitos pelos cidadãos têm a ver com a aquisição de alimentos, com o consumo dos mesmos, portanto esta é uma questão verdadeiramente importante. Para aqueles que defendem a criação de conselhos municipais de alimentação como lugares de maior possibilidade de integração social, convém também dizer que um conselho municipal de alimentação ele pode permitir uma maior justiça social no que diz respeito a esta questão. Um Conselho Municipal de Alimentação, pelo menos tal como ele foi pensado para a sociedade, para a cidade de Toronto, ele permite fazer a planificação da agricultura urbana, permite planear a distribuição alimentar, conceber a melhor forma de construir e de ter mercados, permite também pensar como podem funcionar as hortas comunitárias, as cozinhas comunitárias. Um conselho municipal ele pode ajudar a gerir questões agrícolas, pode ser um elemento de promoção na conservação da paisagem, preservação de áreas agrícolas, recursos agrícolas e animais, pode ter também as tais preocupações ambientais com a pegada ecológica, e através do Conselho de Alimentação pode-se também ainda promover a educação alimentar e até a aquisição de competências no âmbito da preparação de refeições. Portanto, e para concluir, esta cidade criativa e esta cidade que queremos que imagine soluções para os cidadãos, ela tem que pensar também estas questões que são as questões da alimentação, ela tem que pensar também os próprios edifícios como podendo ser eles produtores de alimentos, e esta cidade ela precisa talvez também de fazer transferências de poderes para os cidadãos. Um conselho de alimentação ativo pode ser um conselho onde sejam definidas formas de intervir na cidade, pode ter um papel importante naquilo que é a própria transformação da cidade no que diz respeito à alimentação. Agora, este tipo de existência, que tem a ver com o Conselho Municipal de Alimentação, ele de facto pode exigir, com muita probabilidade, essa maior transferência do poder autárquico para as associações, para os conselhos de cidadãos. E aí teremos que debater até que ponto as autarquias e os poderes instituídos estão dispostos a fazer essa transferência para os cidadãos, de maneira a que a cidade possa ser vivida por todos de forma mais intensa. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu dou aqui por concluída a apresentação. Daqui fala Paulo Cortês, do Backup. Nós ficámos sem a nossa moderadora, caiu a internet, pelos vistos, segundo a professora Vera mencionou no meu chat. Não sei o que, agora sem moderador, não sei como é que querem gerir a conversa. Vamos ficar a aguardar que ela tente entrar. Eu acho que se alguém tiver alguma colocação, né, alguma questão a fazer, os que estão ouvindo, se quiserem colocar no chat alguma questão, a gente já pode ir conduzindo as discussões Vera, enquanto a Adriana entra. Professora Vera,
Pode-me confirmar se é mesmo um problema de net ou é uma questão de link? Então, ela disse que está tentando entrar, que está tendo que reiniciar todo o sistema aqui, Ok, mas talvez ela demore um pouco. com certeza. Aí ela pediu para a gente ir conduzindo. Então, faça um favor. E ficarei aqui a aguardar que necessitem de algo, está bem? Está-me a ouvir? Sim, Vera? Oi? Sim, Estava a dizer que, por favor, continue então, até ela conseguir, até a professora conseguir novamente ingressar, e façam o favor de conduzirem então a vossa conversa. Posso intervir? Claro que sim. por favor. Continuando também aquela que foi a minha exposição e reportando-me um pouco também à primeira apresentação, eu gostaria aqui que discutíssemos um pouco esta ideia de uma discussão sobre a cidade, que é cada vez mais uma discussão internacional e por vezes uma discussão que se faz nos mesmos termos, ou seja, uma discussão, por exemplo, sobre o direito à cidade, uma discussão sobre o conselho de alimentação, mas um conselho de alimentação por vezes já se vai parecendo cada vez mais em todos os lugares. Até que ponto também esta colocação destas questões de um modo mais internacional não poderá ser também um pouco uma limitação àquilo que são as experiências locais e as preocupações locais. Enfim, isto é mais um desafio. Eu não estou a defender aqui nenhuma posição, estou mesmo a procurar lançar para o debate esta questão que é se o modo como colocamos estas questões não poderá proporcionar uma certa homogeneização dos próprios processos e das soluções encontradas. Boa tarde, Adriana Silva. Consegue ouvir-nos? Ela está entrando. Não, pelo celular. Eu consegui agora entrar pelo celular, por algum motivo, eu não consegui entender. Só essa conexão pedia uma internet. Muito bem. Mas já temos imagem e som. Os restos dos participantes conseguem ver e ouvir? Sim, consigo. Eu queria só retomar, então, com a professora Virgínia, houve conclusão da sua fala. Professora, eu perdi os últimos 10 minutos, mas acho que podemos, então, fazer essa rodada de participação, a fim de que a gente possa retomar, né, de onde paramos. Eu só queria conferir com a professora se sua fala foi realmente concluída. Eu concluí e pronto, eu lamento que que tenha perdido a ligação, mas sim, está concluída e penso que podemos retomar a discussão. Perfeito. Tá, então eu queria então fazer uma rodada com os participantes para que a gente pudesse tentar olhar para os temas que foram abordados e permitirmos nos fazer algumas conexões. Eu vou começar fazendo isso na condição de mediadora e depois abro a palavra para todo mundo. Eu acho que tem uma sinergia do que nós estamos falando, a gente tem 2 trabalhos bem voltados para a questão do direito da cidade, tanto no campo referencial quanto no campo prático, e outros 2 trabalhos que estão trazendo a cidadania ativa, né, as pessoas em atividade, dentro das questões de conselho, e mesmo o orçamento participativo, que tem essa pegada de coletivo, representativo, de participação social, de direito à fala, de espaços de democracia. Por sua vez, o uso da cidade também é um direito ao espaço, também é um espaço de democracia. Então, com as suas especificidades, cada um dos falantes nessa tarde, né, nós somos em 4 apresentações,
nas suas especificidades, todo mundo conseguiu trazer uma contribuição muito interessante. Da minha parte, eu queria entender, professora Virgínia, me desculpe se eventualmente nos últimos 10 minutos essa abordagem foi feita, se a questão dos conselhos, né, no campo da alimentação, se eles se dão de forma diferenciada de acordo com os municípios. Se municípios menores têm um olhar diferenciado para o tema do que municípios maiores. Queria guardar essa pergunta para a sua rodada. No caso do professor José, entender a questão do orçamento participativo, a gente tem esse tema muito na veia no Brasil, né? Ele cresce e diminui, hoje é muito menor do que já foi no momento em que o Rio Grande do Sul protagonizou com esse modelo. Ele protagonizou aqui na nossa localidade Brasil e serviu de referência para outras localidades, não só em Portugal, mas também em outros países. Mas hoje esse espaço democrático de orçamento participativo no Brasil está muito acanhado. Queria entender, numa fala segunda do professor José Pereira, se também na sua localidade esse movimento é crescente ou decrescente. E para a gente aqui, mais crescente era quanto à via devolutiva. Enquanto ele estava bastante na prática, né, o que nós tínhamos era, quando as demandas apresentadas pela cidadania tinha escuta nos poderes constituídos de governo, aumentava a participação. Quando nós tínhamos um espaço de escuta que não reverberava nas políticas públicas, a gente tinha uma ausência de participação. Queria que o professor, nessa segunda rodada, fizesse uma leitura desse tema. Em relação à participação da Helena sobre o direito da cidade no campo das leituras feitas a partir da própria Organização Mundial, né, da ONU, eu queria, Helena, que você trouxesse dentro da sua fala de perspectivas. Se você consegue fazer leitura de que a legalização desse espaço da cidade como um direito, né, a partir desse percurso narrado, né, dessa iniciativa e desse percurso legal narrado, se você sente, pode ser até um olhar pessoal seu de pesquisadora, se a gente está colhendo frutos, né, de uma ampliação de um direito legal. E no caso do projeto conduzido pela professora Vera e a participação dos estudantes de várias instituições de ensino, os que estão conosco hoje participando do Centro Universitário Barão de Mauá, eu queria, vocês fizeram isso de forma sutil, mas evidenciaram, cada um na sua fala, de que a nossa leitura de mundo a respeito do mundo do objeto pesquisado de vocês, que é uma comunidade e seus moradores, ele se altera muito em relação à visão deles. Mas eu queria entender se vocês fazem uma leitura de conformismo ou realmente uma leitura de cidadania diferenciada, né? Olhar de fora com uma amplitude e olhar de dentro com uma outra amplitude. Portanto, eu trouxe aqui 4 momentos diferentes das 4 falas e eu queria fazer essa rodada, começando então com o professor José, caso ele tenha problema de conexão. Ele acabou de informar que caiu de novo. Então, eu vou voltar com a Helena e a gente faz essa rodada. Helena, você podia fazer uma fala final, por favor, a respeito dessa questão de perspectiva futura da legalização do direito à cidade? Bem, respondendo primeiramente a pergunta da professora Virgínia, é um debate muito expressivo na área do debate do direito à cidade, principalmente dos autores que advêm da arquitetura brasileira, como Hermínia Maricato, e a discussão que se traz é se realmente a construção de um conceito jurídico de direito à cidade em âmbito internacional iria afetar a dinâmica da localidade e ela automaticamente ficaria sem voz por causa de uma perspectiva homogênea. E a discussão que eles trazem é que a localidade já está afetada pelo internacional. Se a gente pegar a globalização, não se pode dizer mais hoje que o local não é mais afetado pelo internacional. Então, trazer conceitos de direito para a área internacional a partir da localidade seria uma forma de lutar de volta, reconquistar o espaço que foi perdido pela conquista da homogeneidade do internacional. E quando a gente pensa principalmente em atuação internacional de cidades, e principalmente no contexto brasileiro, em que as cidades vão para as conferências internacionais e falam como cidades, não falam em nome do Estado brasileiro, essa discussão apenas se amplia. E
Agora, respondendo à pergunta da Adriana, agora é uma noção muito pessoal. Eu sinto que não tem uma coleta de frutos, mas ela ainda não é feita em torno de um conceito unificado. Se a gente pensar na perspectiva do direito, o Estatuto da Cidade brasileiro reconhece o direito a cidades sustentáveis, e quando você pega a jurisprudência, é possível, inclusive, mover uma ação pública para a garantia desse direito. Mas é algo ainda muito incipiente e muito esparso, que ainda precisa ser melhor discutido, realmente. Agradeço, Helena, a sua contribuição e já na sua fala também já agradeço a sua participação nesse painel. O nosso tempo não é suficiente para uma terceira rodada, então eu concluo aqui com a sua participação e passo a palavra porque ele retomou com a gente, o José Pereira. Eu não sei se antes de você perder a conexão, se você conseguiu ouvir a minha ponderação. Eu não consegui ouvir a sua questão, foi no processo. Tá, o nosso tempo é curto, então eu vou fazer bem brevemente. Eu queria que só que você colocasse já na sua fala final, se você consegue olhar para esse movimento do orçamento participativo de forma crescente, né, de forma estática, né, de forma decrescente, como é que você faz uma avaliação pessoal do resultado da sua pesquisa? Eu tenho que remontar para a questão da dissertação, não é? Portanto, o nosso objeto era apenas o orçamento participativo de nível nacional, portanto, abrangendo todo o território nacional. Não fizemos outro tipo de estudos, inclusivamente de outras áreas de aplicação, nomeadamente o orçamento ao nível das autarquias locais. A ideia, aquilo que vou dizer é uma opinião muito pessoal, não é? Volto a frisar um pouco a questão que tinha apresentado anteriormente ao longo da explanação. Se nós encontrarmos os encontros participativos, os orçamentos participativos, como um espaço de diálogo, co-criação e até co-governação, eu acho que isto tem futuro. A questão é que, muitas das vezes, aquilo que está subjacente é que existe uma agenda política e há um desfazamento entre a promessa eleitoral e o governo de facto. Portanto, quando existe um distanciamento após as eleições, esse distanciamento e a não concretização do programa mediante medidas que são tidas como de execução, normalmente aquilo que acontece um pouco é que após o momento eleitoral o elenco que é eleito encontra um determinado cenário ao nível do município, nomeadamente aqui à escala municipal. E argumenta sempre que não pode executar determinado tipo de programa porque a realidade que encontrou era diferente e era dispar daquilo que considerava poder reunir para executar o seu programa de governo. Portanto, belisca esta possibilidade de uma continuidade por parte dos cidadãos que têm o alcance da promessa ou do programa que estava estabelecido previamente e que não vê que ele possa concretizar-se, nota o descrédito, porque aquilo que acontece entre o programa inicial e aquilo que se desenvolve, de facto, existe uma certa discrepância. Agora, quando ao nível dos municípios, volto a dizer como uma opinião pessoal, existe este compromisso de diálogos entre grupos, seja poder político, seja do poder civil, da sociedade civil, creio que nós temos realmente alguma matéria para poder crescer juntos. Aliás, uma das coisas que é interessante, quando a professora Virgínia falava há pouco dos conselhos municipais de alimentação, quem é que deveria integrar, como deveriam integrar, qual é o papel que o Estado pode ter, ou o governo local. Se houver este estreitamento e esta cumplicidade entre os vários parceiros, entre os vários agentes, os vários atores, creio que nós temos matéria para acreditar que a evolução é possível. Agora, se nós eventualmente estamos a investir numa determinada área e depois em termos de concretização acontece tudo menos aquilo que é expectável acontecer, o descrédito é permanente e, portanto, daí que eu considero que nesta realidade, nomeadamente do caso brasileiro, que tenho acompanhado um pouco em algumas cidades, quando nós verificamos que já não se acredita no modelo, é precisamente por este desfazamento grande que acontece. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. O seu microfone. Agradeço a sua participação, né, e quero fazer aqui a outra rodada,
lembrando que... Lembrando que a gente acabou, né, tendo aí essa questão de internet, mas precisamos cumprir os tempos. Queria trazer a professora Vera para a sua contribuição final e, dentro das suas conclusões, tentar fazer essa abordagem sobre a possibilidade da leitura da pesquisa. Professora Vera. Bom, né, da nossa experiência, a gente, inclusive, não só pesquisador, mas especialmente nós aqui, o grupo, enquanto profissionais, estudantes de arquitetura e urbanismo, a gente vai para a comunidade querendo ouvir deles quais são os seus reais problemas, para poder atuar a partir desta escuta. Mas a gente não consegue tirar o nosso olhar crítico de nós técnicos e que aprendemos a lidar com a questão da qualidade da moradia, da qualidade da cidade, a nos surpreender, né, com o que parece bom para eles e que a gente, tecnicamente falando, é muito difícil da gente concordar, né, que essa situação seja positiva. Mas eu acho que um desafio que se coloca para nós também, enquanto profissionais, ouvindo essas pessoas, é exatamente isso, né? Infelizmente, a nossa profissão no Brasil, e acredito que não seja só no Brasil, né, no mundo de maneira geral, ela é vista de forma elitizada, como se o trabalho do arquiteto ele fosse servir só a quem pode pagar, as camadas de alta renda. E a gente vê no Brasil e em vários outros países que existe uma demanda enorme de pessoas que estão precisando da atuação de arquitetos e urbanistas e não conseguem ter acesso. E aí eu acho que é nossa responsabilidade construir esses caminhos e chegar e poder levar o nosso trabalho para essas pessoas que realmente precisam. A gente olha a situação das pessoas na comunidade Nazaré Paulista e a gente vê realmente que não é muito difícil melhorar muito a situação em que eles vivem hoje, né? Basta haver a vontade de fazer a iniciativa de quem pode ir lá tecnicamente ajudar e reivindicar, né, do poder público, que essa nossa luta agora, bom, em primeiro lugar, vamos tirar a classificação do assentamento como uma área inconsolidável. Não, é consolidável, todo o processo já indica, né, a vitória pela permanência da comunidade ali, então vamos nos organizar para ajudar essa comunidade a melhorar suas condições de vida, né, de habitação, de cidadania. Acho que é bem por aí. Seu microfone, Adriana. Obrigada, professora Vera, aos demais estudantes do curso de arquitetura que te acompanharam nesse projeto de pesquisa em campo, nas análises e hoje especialmente na apresentação. E nessa rodada final, então, trago agora a fala, né, da professora Virgínia para fazer a sua consideração final, professora, e, se possível, fazer essa análise dessa realidade e a diferença no porte dos municípios. Muito obrigada pela questão. Gostaria de salientar desde já que a questão dos conselhos de alimentação e a questão da política de alimentação nas cidades, no país, elas não fazem em Portugal parte propriamente da agenda política. Os conselhos de alimentação e a discussão em torno destes conselhos é algo que está neste momento a emergir e, muito embora nós tenhamos algumas experiências pontuais nesta área, não podemos dizer que seja algo alargado a todo o país. Portanto, temos um conselho de alimentação em Montemoro Novo, que não é propriamente ainda um conselho municipal de alimentação. Depois temos outras estratégias alimentares, como Mértola, em São Pedro do Sul, vão surgindo algumas propostas, mas ainda não propriamente aquilo a que possamos designar com toda a propriedade de Conselho Municipal de Alimentação. Portanto, é algo que está neste momento ainda num plano que é o da discussão académica e é algo que está a ser discutido por aqueles que têm um interesse muito particular sobre esta questão. Por isso, dizer como é que funciona nos municípios de maior porte e menor porte não faz muito sentido ainda no nosso país. É verdade que o Brasil já tem uma longa experiência de processos participativos e
até da criação de conselhos municipais, escolares, e portanto há um debate que já percorreu um caminho que nós ainda não percorremos. Em todo o caso, eu penso que esta será cada vez mais uma questão importante na abordagem da cidade e na criação de uma cidade que seja mais criativa, uma cidade que até do ponto de vista arquitetónico e da arquitetura e do planeamento dos edifícios pode proporcionar também a oferta de alguns alimentos, como de resto já existem muitas cidades com aproveitamento de telhados e da parte superior dos prédios. Agora, uma das grandes questões que me parece que deve ser discutida a propósito da cidade é a questão da transferência de poderes para os cidadãos, e como é que, de que maneira é que os cidadãos poderão conseguir ter um maior poder, e qual é que é a disponibilidade dos próprios poderes instituídos para transferirem algum desse poder. Eu penso que, de facto, se houver uma maior transferência, será possível uma vida mais intensa e, portanto, um maior envolvimento de todos os cidadãos naquilo que é a vida das cidades. Obrigada. Obrigada, professora. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rodada final, deixá-los livres para falar, mas ao tempo que nós temos, a 1 minuto do encerramento desse nosso painel, dessa nossa conversa, só me cabe, em meu nome, em nome da professora Lilian Rosa, agradecer, né, a adesão de todos vocês ao Congresso, a escolha por participarem dessa mesa. Foi uma mesa muito enriquecedora. Para quem está acompanhando a segunda parte, hoje pela manhã nós tivemos uma primeira parte, né, somando 9 apresentações ao todo nesse tema ligado à cidade humana. Nós conseguimos, né, transitar por vários temas não tão conexos, mas absolutamente intrigantes e também muito intrínsecos ao tema da cidade humana, né, a participação social, como disse agora a professora, a transferência de espaços, né, para que a democracia, o espaço democrático da participação da cidadania possa pautar as políticas públicas, possa pautar o redesenho de cidade, possa garantir o direito à cidade, o direito à moradia, né, nas narrativas que foram feitas, tanto sobre o ponto de vista, né, dos orçamentos participativos narrados pelo José, como a experiência narrada pela Helena e também pela professora Vera no que diz respeito a esses assentamentos, a essas comunidades. Tenho certeza de que o nosso trabalho, ao ser concluído, trouxe para todos nós e para quem nos acompanhou conhecimento suficiente para a gente fazer uma troca muito positiva, né? E quero concluir agradecendo mais uma vez ao Conlab pela realização do Congresso e a cada um dos participantes. A gente fez trocas de e-mails, fizemos trocas de telefone e, quem sabe, em oportunidade futura, ou a gente retoma os debates, ou, quem sabe, a gente possa organizar algum comunicado em forma escrita, né? Seja na impressão ou seja numa versão virtual, a gente possa circular as experiências que foram compartilhadas nesse encontro e nessa mesa, nesse grupo de trabalho. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e disponibilidade. Um bem-aja e eu vou encerrar a sessão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, até breve. Até breve.